Olá, a paz, que Deus abençoe sua vida. Eu estou aqui para falar sobre um tema que tem sido motivo de controvérsia e dúvida para muitos, né? Então, meu objetivo é esclarecer. Eu vou falar sobre dízimo, oferta e oferta de primícias. É válido ou não é, por exemplo, o princípio do dízimo, da oferta e das primícias para os dias atuais? Nós vemos que geralmente as pessoas que têm objeções ou dificuldades, né, ou não conhecem esse princípio estabelecido pela palavra, ou muitas vezes, né, são pessoas avarentas, são pessoas que têm dificuldade de dar e só quer receber. Mas o dízimo, muitas pessoas têm assim, uma certa dificuldade e geralmente elas têm três objeções. A primeira é a seguinte, de que geralmente eles falam que isso aí é algo estabelecido pela lei, que a lei foi cumprida em Jesus Cristo e que hoje, né, a pessoa não precisa ser mais dizimista. Um outro argumento que eles usam é justamente o de que o dízimo descrito em Malaquias 3:10 foi para uma situação específica ali, quando o povo foi liberto, né, do cativeiro babilônico e retornou na época de Ageu e Zacarias, de que deveria ser feita essa coleta para a construção do templo. E uma outra referência, um outro argumento, é justamente o de que não há referência no Novo Testamento. Todavia, se nós formos ver, as pessoas que geralmente falam isso ou desconhecem, ou como eu falei, né, são pessoas que procuram um mestre segundo os seus próprios desejos para fundamentar ali a sua desobediência a um princípio bíblico. E geralmente, quando você olha para a vida dessas pessoas, são pessoas que às vezes precisam, né? Pessoas que não rompem de jeito nenhum. E esse argumento cai por terra, o primeiro argumento de que o dízimo ele foi cumprido em Jesus, não precisa praticar mais hoje, cai por terra porque o dízimo não é algo, não é um preceito, não é um mandamento, um fundamento estabelecido pela lei. Nós podemos ver que Abraão, logo depois que voltou ali da guerra, né, dos 4 reis, dos 5 reis contra os 4 e assim por diante, quando ele vem trazendo os despojos, né, ele encontra Melquisedeque, rei de Salém, o que é um tipo de Jesus Cristo que não tinha princípio de dias, né? E ele entrega o dízimo a Melquisedeque, né? Então, não é algo restrito à lei. E outra coisa, esse princípio não é algo praticado somente por evangélicos, mas católicos, umbandistas, espíritas praticam o dízimo, ajudam as suas instituições. E na época de Abraão não foi diferente. Ele era de, se eu não me engano, era de Ur dos Caldeus, né? E esse princípio ele está descrito não só na lei, no Código de Hammurabi, 2000 antes, de mais de 2000 anos antes de Cristo, mas também era praticado pelos egípcios, pelos sumérios, acadianos e vários outros povos. Ou seja, não é algo restrito apenas à palavra de Deus. E nós podemos ver que, por exemplo, ele não só é um princípio que foi confirmado pela lei, mas também verifica-se que a lei entregue ali a Moisés, ela tinha 3 subdivisões. Princípios eram leis que se subdividiam em leis religiosas, né, sacrificiais, leis civis e leis morais, entendeu? Nós sabemos que toda a lei, a lei religiosa, ela foi cumprida em Cristo, mas os princípios morais que são aplicados a qualquer cultura, em qualquer tempo, não morreu, nós temos que cumprir. Por exemplo, não matar, não roubar, não adulterar, são princípios e mandamentos que garantem a vida do ser humano em sociedade, entendeu?
E há também princípios relacionados apenas à nação de Israel, entendeu? Mas que, conforme foi dito, os mandamentos entregues a Israel seriam luz para as nações, né? Até hoje, os judeus que praticam aquilo que está lá na lei, né, eles são tremendamente abençoados. Não é à toa que eles são detentores de quase 50% dos prêmios Nobel. Os grandes avanços, né, da tecnologia vem de lá, dessa nação. E ali em Malaquias, capítulo 3, verso 8, eu estou indo para lá agora, né? A gente vai ver esse texto aqui. Malaquias, capítulo 3, verso 8, ele vai dizer o seguinte, o 6, né? Porque eu, o Senhor, não mudo. Ou seja, Deus está falando, eu continuo sendo misericordioso. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? E aí Deus fala, roubarás um homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E aí, né, Deus, através do profeta, responde, nos dízimos e nas ofertas. O que é o dízimo? O dízimo nada mais é do que a 10ª parte daquilo que você ganha, e você retira a 10ª parte e traz para a casa do Senhor para que haja mantimento, conforme diz aqui o verso 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, o dízimo é para mantimento na casa do Senhor. É uma fidelidade do seu coração que demonstra que a sua fé não está na provisão, e sim no provedor. É uma demonstração de que nós não só cremos em Deus, mas cremos que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Entendeu? É um desligamento em que nós, quando praticamos, nós falamos, ó, minha fé não está na provisão, e sim no provedor. E é um mandamento para que o templo, lá em Israel, foi um mandamento para que o templo tivesse a possibilidade de prover essa cobertura não, esse alimento espiritual ali para a nação, porque uma vez que o centro da adoração, o templo tivesse restaurado, caminhando bem, e o povo adorando ao Senhor, tudo ia bem. Todavia, quando eles se distanciavam e não cuidavam da casa do Senhor, né, tudo ia mal, como está descrito lá no livro de Ageu. Dê uma lida lá depois, no livro de Ageu, capítulo 1 e capítulo 2. Então, o dízimo é a 10ª parte e é para que haja mantimento na casa do Senhor. E a oferta? O que é a oferta? A oferta é algo que você tira ali daquele restante que você dá de coração, né? Tem a oferta alçada, é uma oferta que você dá com um valor a mais daquilo que você não costuma dar. A oferta voluntária, que é algo que você pode tirar rotineiramente e continuamente conforme as suas posses, né? Mas uma outra questão que as pessoas perguntam é a seguinte, e as primícias, né? As primícias, se nós formos analisar, ela também é algo que não está adstrita, ou seja, ligada à lei, né? Ela tem o seu surgimento e a primeira descrição em Gênesis capítulo 4, verso 2, que diz assim, aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que Caim de sua oferta não se agradou. Me chama a atenção esse texto porque a palavra de Deus nos fala que ao fim de uns tempos, Caim trouxe uma oferta ao Senhor. E a palavra que ele usa aqui no original é minkal, que representa uma oferta voluntária. E nós podemos ver que, embora fosse uma oferta voluntária, ele traz no fim de uns tempos. Ele usa
né? Depois que ele já fez tudo ali, é que ele se lembra de dar uma oferta para Deus. E tem pessoas que são assim, né? Que elas até não têm dificuldade de ofertar, mas oferta do resto, né? Paga a conta de água, conta de luz, paga o padeiro, paga o mercado, faz compra, paga telefone, e aí do resto ela dá para Deus. Eu digo para você o seguinte: se você tem isso no seu coração, guarde, porque você não vai ser abençoado com isso. Deus, ele não precisa do seu resto, entendeu? E quando nós não priorizamos a Deus, Deus também não dá prioridade para nós. Ele nos abençoa naquilo que é a graça comum. Chuva, manda chuva sobre todos, sobre todos faz o alimento surgir, mas você nunca vai romper e viver a diferença se você não coloca Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque a oferta, ela representa aquilo que está no seu coração, entendeu? Foi por isso que Caim, mesmo tendo trago uma mincá, uma oferta voluntária ao fim de uns tempos, ele foi rejeitado. O Senhor rejeitou a sua oferta. E quando Deus, ele rejeita a oferta, ele não rejeita só a oferta, ele rejeita Caim também, porque ele expressou, né, uma forma de desprezo para Deus. E a palavra do Senhor também nos diz que Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. É interessante porque a palavra primícia aqui é becorá, né? Ou seja, o primeiro da gordura do seu rebanho. E é interessante que em Levítico e nos outros textos nós vamos ver que essa é uma oferta destinada ao sacerdote. Como não existia sacerdote na época de Abel, o sacerdote foi o próprio Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 3, assim: será este, pois, o direito devido aos sacerdotes da parte do povo, dos que oferecem sacrifício, seja gado ou rebanho, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu vinho e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas, porque o Senhor teu Deus o escolheu de entre todas as tribos para ministrar em nome do Senhor ele e seus filhos todos os dias. Nós podemos ver lá no livro de Levítico que essa foi a única tribo que não recebeu nenhuma herança na repartição das terras, porque a herança da tribo de Levi, né, foi o próprio Deus. E Deus, justamente, né, para garantir que o povo, né, estivesse obedecendo os estatutos, os mandamentos, ele separa os sacerdotes e ele diz o seguinte: o dízimo é para manter a casa do Senhor, para que haja mantimento. Ou seja, o dízimo era algo relacionado entre o povo individualmente e Deus. Mas Deus dá uma segunda ordem aqui para que eles entregassem as primícias para os sacerdotes, para que eles honrassem a Deus, honrando a liderança, aqueles que ministravam sobre a sua vida. Então nós podemos ver que o dízimo é algo relacionado a Deus e ao templo, mas a primícia, ela passa pelo nosso servir ao próximo e pela honra, né, da pessoa que cuida de nós, entendeu? E nós podemos ver que isso aí está descrito em vários textos da palavra. Por exemplo, né, já mostrei esses textos lá para você. E em Provérbios capítulo 3, verso 9 vai dizer: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Nós sabemos que bens estavam relacionados a animais naquela época, a pecos, né? Palavra de onde vem pecúnia, dinheiro. Então veja que ele faz distinção aqui: honra ao Senhor com os teus bens, com os teus valores, né? Mas honra também com as primícias de toda a tua renda, entendeu? Ou seja, a palavra aqui também é terumá, né? O primeiro, honra ao Senhor com o primeiro que vier. E justamente fazendo alusão àquele mandamento lá de Deuteronômio, né, para entregar na vida do sacerdote, da autoridade que estava sobre ele. E essa seria uma forma
não só de fazer com que os sacerdotes vivessem bem, tranquilos, sem se importar em pagar a conta de água, conta de luz, eles buscassem ao Senhor com excelência para ministrar sobre a vida do povo. E Deus está falando aqui que o resultado seria que os celeiros seriam fartos e os lagares seriam transbordantes de vinho. E nós vemos esse texto espalhado por todo, não só pelo Velho Testamento, mas também no Novo. Mas eu quero citar, antes de ir lá para o Novo, eu quero citar uma outra referência aqui, em Ezequiel, capítulo 44, verso 28, que fala assim: os sacerdotes terão uma herança. Eu sou a sua herança. Não lhes darei possessão em Israel. Eu sou a sua possessão. A oferta de manjares e a oferta pelo pecado e pela culpa eles comerão. E toda coisa consagrada em Israel será deles. O melhor de todos os primeiros frutos de toda espécie e de toda oferta serão dos sacerdotes. Também as principais das vossas massas dareis ao sacerdote para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa. Então pode ver aqui que Deus, através do profeta Ezequiel, também queria que o povo retornasse, para que o povo retornasse a esse princípio. Ele está falando aqui da repartição das terras, mas ele está falando que essa tribo, esse povo aqui que fazia parte da linhagem sacerdotal, eles não receberiam, mas porque a herança do Senhor seria ali o seu quinhão, entendeu? E ele fala assim, por que o primeiro, o melhor, teria que ser para eles? Porque fazendo isso na vida dos sacerdotes, eles estavam honrando a Deus e garantindo que a palavra do Senhor continuasse a ser pregada. E aí, fazendo isso, ele fala aqui, para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa. Ou seja, o sacerdote, uma vez abençoado, ele teria a autoridade para ministrar a bênção e fazer com que a abundância viesse ali sobre a casa daqueles que estavam obedecendo a esse princípio. Nós podemos ver aqui em Deuteronômio capítulo 18, verso 3, o seguinte: porque o Senhor teu Deus o escolheu dentre todas as suas tribos para ministrar em nome do Senhor e seus filhos, E uma vez que o povo obedeceu esses mandamentos, nós podemos ver que Deus ele fez com que chuvas de bênçãos, viessem sobre a vida dessas pessoas. E aqui no verso 16 do capítulo 16, ele vai dizer: 3 vezes no ano todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar em que escolher, na festa dos pães asmos e na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Deus falou: vocês vão ter que deixar tudo durante 3 vezes ao ano para vir festejar e adorar perante a minha presença. E não nenhum homem comparecerá de mãos vazias. E quantas pessoas, às vezes vão para a igreja só para querer bênção, para orar por um casamento, por uma porta aberta, por uma cura, ou seja, só querem receber e nunca levam nada. Só esperam muitas vezes da igreja que sejam servidos, mas nunca querem servir. E Deus está falando aqui que é uma ordenança: nunca apareça diante de mim de mãos vazias. Foi uma ordenança que Deus deu e que nós devemos nos atentar, porque é dando que se recebe. E o próprio Senhor Jesus disse, que mais bem-aventurado é dar do que receber. E nós podemos ver que Deus ele deu esse mandamento ali àquele povo. E em Deuteronômio 18, verso 3 e 5, eu já li, e 16, verso 16, também já li aqui para vocês, que o povo, ao obedecer esse princípio, eles foram abençoados tremendamente. Então, você pode escolher entre ter razão, entre
dizer o que você pensa e praticar o que você pensa e continuar com a vida que você está, ou você pode colocar em prática a lei do Senhor. Você pode colocar em prática o princípio, né? E para aqueles que muitas vezes falam, ah, não, esse negócio de dízimo, de oferta não é de Deus, é ultrapassado, né? Assim, isso, como eu falei, demonstra que você não tem conhecimento, porque o próprio Jesus Cristo, em Mateus capítulo 23, verso 23, ele confirma, né, esse princípio ali quando os fariseus estão discutindo essa questão, né? Vamos lá para Mateus capítulo 23, verso 23. Ele diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, né? Que é o quê? Justiça, misericórdia e fé, sem se omitir daquelas, né? Que é o dízimo, entendeu? Então Deus, ele confirma, né, esse mandamento aqui em Mateus 23, 23. Nós podemos ver também em 1 Coríntios capítulo 9, verso 7, que ele vai dizer: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? E aí ele vai dizer o seguinte, aqui no verso 10: ou é seguramente por nós que ele o diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida, né? E se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bênçãos materiais? E aqui mais adiante, no verso 13, ele vai dizer: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve do altar tira o seu sustento? Existem muitas pessoas que falam mal da igreja, falam mal de pastores, né? Não honram os seus líderes. E eu quero dizer, meu querido, que o servir a Deus passa diretamente pela honra que nós assim praticamos na vida de quem cuida das nossas vidas espirituais, entendeu? Porque eu costumo dizer que nós recebemos e nos alimentamos da unção a qual nós honramos. Você nunca vai aprender, por exemplo, português se você não honra a sua professora de português. Nunca vai aprender matemática se você não honra o seu professor de matemática. Você nunca vai ser abençoado na terra se você não honrar seu pai, sua mãe, o seu pastor, a autoridade que está sobre você. Porque conforme Romanos capítulo 6, se eu não me engano, o 13, ele vai falar que nós devemos honrar as autoridades porque Deus, através dela, Deus traz organização, Deus traz cobertura, né, para a sociedade, punição para os desobedientes. E vamos andando mais um pouquinho, leia também 2 Coríntios capítulo 9, mas o texto que eu quero ler é Gálatas capítulo 6, verso 6, que vai dizer: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Então, o dízimo é uma prova de humilhação e de que eu sou convertido ou não diante de Deus, né? Para o mantimento do templo e da obra. Agora, a primícia, ela já é um teste do nosso coração, né? Para o avanço de uma próxima etapa, né? Entre eu e aquela pessoa que cuida de mim, né? No caso, o sacerdote, que nesse caso é o pastor da igreja. Todavia, no nosso meio, no Ministério Fides, né, na nossa comunidade celular, nós entendemos conforme assim, Êxodo capítulo 19, verso 6, que diz: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. E 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, né? Vós sois povo eleito. Vamos lá, povo de propriedade exclusiva, nação santa, né? E ele vai falar reino de sacerdotes a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa
luz, entendeu? Nós entendemos através desses textos que o sacerdócio hoje, ele não está apenas numa pessoa, mas em todo aquele que vai e faz discípulos, entendeu? Não talvez com... ele é um pastor com P maiúsculo, mas em pequena escala ele é um pastor, ele ajuda a discipular, ele acompanha o discípulo, ele ajuda a fortalecer a caminhada de quem está chegando, entendeu? Então, como ele nos ajuda, né, aí nós transferimos a oferta de primícias para também os discipuladores, ou seja, o discípulo honra com as primícias ao seu discipulador, que é um pastor direto dele, entendeu? Então, como que nós fazemos, né? Se você está sendo discipulado, você entrega a primícia para o pastor titular ou para o seu discipulador? Nós fazemos o seguinte, com o fim de honrar também os discipuladores que nos ajudam na expansão do reino, na pregação do evangelho, né? Nós pedimos para que você que é discípulo entregue a sua primícia para o seu discipulador. E você que é discipulador, né? Se você não crê e não pratica esse princípio, como que você vai ensinar isso para o seu discípulo? Como que você vai querer, por exemplo, ser honrado recebendo a primícia se você não é primiciante? Entendeu? Então, reveja seus conceitos, porque isso aí é algo que está descrito na palavra e que quando o povo praticou, ele foi abençoado. Eu finalizo, né, aqui a minha palavra com o texto de 2 Crônicas 31:5. Vamos lá para 2 Crônicas, capítulo 31, verso 5, que diz assim: Logo que se divulgou essa ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também dos dízimos, de tudo trouxeram em abundância. Então veja que eles trouxeram em abundância do primeiro para a vida dos sacerdotes, né, para que houvesse essa honra, esse cuidado, e trouxeram os dízimos para o mandamento da casa do Senhor. Eles obedeceram de coração aberto quando Ezequias ele fez essa restauração. E nós podemos ver que o resultado aqui foi o seguinte, no verso 10. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu: Desde que se começou a trazer à casa do Senhor essas ofertas, temos comido e nos temos fartado delas. E ainda há sobra em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Então, meu querido, quando você ouvir um princípio, um mandamento, ao invés de questionar, coloque em prática, né? Vá lá e coloque em prática e observe o resultado do antes e do depois, porque não tem como você prosperar, você crescer quebrando princípios. Se você tem deixado com que essa brecha, né, de não ser um dizimista na sua vida tenha lhe impedido de caminhar, de crescer, retire, porque é impossível que um homem prospere roubando a Deus. E o homem rouba a Deus, conforme Malaquias 3:8, não só nos dízimos, mas também nas primícias, na terumá, né? Quando ele não entrega, quando ele não honra o seu sacerdote. Então, se você não pratica esse princípio, coloque em prática. Se você tem dúvida, analise esses textos ou procure o seu líder, né? Se você até hoje não tinha praticado, pratique. E com certeza a palavra do Senhor nos diz que praticando esses princípios, se Deus não nos escancarar a janela dos céus e mandar bênçãos sem medidas, nós podemos fazer prova. Mas eu quero dizer que você não vai precisar fazer prova, porque Deus nunca fica devendo nada para ninguém e Ele é sempre fiel. Um grande abraço e espero que esse vídeo ele tenha contribuído para o fortalecimento da sua fé. Fica na paz.